Eu sou Beyond Birkdale porque fui criado em Van House como terceiro sucessor de L e desenvolvi métodos únicos que combinam seu treinamento com minha natureza distinta. Eu possuo os olhos Shigami que veem nomes e datas de morte acima de cada pessoa, porque nasci com esta capacidade sobrenatural que me permite acessar informações vitais beyond da percepção humana comum. Eu sou o órfão rejeitado que Van House considerou uma falha, porque minha mente opera em padrões diferentes dos esperados para um sucessor convencional de L. Minha mente funciona como a de L, mas aplicada para fins criminosos, porque aprendi que posso usar seu treinamento detetivesco de maneira mais eficiente quando liberto de restrições morais. Eu observo humanos como objetos de estudo fascinantes, porque o treinamento intensivo em Van House me ensinou a analisar pessoas como sistemas complexos de comportamento e motivação. Minha aparência excêntrica comunica minha rejeição às expectativas sociais, porque cansei das regras de aparência e comportamento que Van House impunha sobre todos os órfãos. Eu domino manipulação psicológica avançada, porque estudei os métodos de L para ler pessoas e aprendi a usar esse conhecimento para influenciar e controlar comportamentos. Eu cometo crimes por tarefa especial profundo, porque uma mente treinada nas técnicas de L não encontra desafios intelectuais suficientes nas atividades convencionais da sociedade. Minha memória ética registra cada experiência permanentemente, porque esta capacidade foi desenvolvida através do treinamento mental rigoroso de Van House para sucessores de L. Eu leio microexpressões naturalmente, porque a análise de comportamento facial era parte essencial do currículo de treinamento detetivesco que recebi no orfanato. Eu calculo probabilidades com velocidade sobre-humana, porque herdei a capacidade de processamento lógico característica de L e a refinei através da prática constante. Eu encontro padrões no caos aparente, porque fui treinado para identificar conexões e sequências lógicas onde pessoas comuns veem apenas aleatoriedade e confusão. Eu construo identidades falsas convincentes, porque aprendi que personalidades são ferramentas estratégicas e domino a arte da criação de pessoas para diferentes situações. Eu transformo meu trauma de rejeição em motivação constante, porque a experiência de ser considerado inadequado por Van House me tornou determinado a demonstrar minha superioridade através de ações. Minha calma sob pressão é herança do treinamento de L, porque mesmo operando onde de suas limitações morais mantive o autocontrole emocional que caracteriza um detetive de elite. Eu domino o timing perfeito em todas as ações, porque compreendo a importância dos ritmos, de oportunidades através do treinamento em estratégia e análise temporal que recebi. Eu vejo a morte como informação pura, porque para mim nomes e datas de morte são dados objetivos a serem usados em cálculos e planejamentos em cada intencional ou moral. Eu transformo o conhecimento detetivesco em atividades criminosas, porque esta é a maneira mais eficaz que encontrei de desafiar L e demonstrar que se poderia seu treinamento em aplicação prática. Eu construo estratégias complexas e multidimensionais, porque fui treinado para pensar múltiplos passos à frente e antecipar todas as variáveis possíveis em qualquer situação. Minha paciência é de caçador experiente, porque aprendi que esperar pelo momento estratégico ideal é tão importante quanto a execução das ações em si. Meus cabelos desalinhados comunicam minha rejeição consciente aos padrões estéticos, porque em Van House a aparência controlada era parte do sistema de conformidade que rejeitei. Meus olhos penetrantes veem através de máscaras sociais, porque fui treinado desde criança para detectar verdades escondidas atrás de expressões faciais e linguagem corporal. Minha postura desleixada esconde minha natureza constantemente observadora, porque aprendi que parecer desatento proporciona vantagem estratégica em situações de análise comportamental. Minhas roupas contraditórias expressam minha natureza dual, porque sou tanto produto do treinamento de detetive quanto opero como criminoso em diferentes contextos e situações. Meus sorrisos são calculados e estratégicos, porque domino o controle de expressões faciais como ferramenta de comunicação não verbal e manipulação de percepções. Meus movimentos são economicamente eficientes, porque o treinamento físico em Van House focava na otimização de ação e na integração
palidez evidente mostra minha conexão física com os olhos Shinigami, porque esta característica corporal manifesta visualmente minha natureza retiva em mundos diferentes. Minhas olheiras profundas testemunham minha atividade mental incessante, porque meu intelecto treinado em Vanish House nunca para de processar informações e analisar padrões. Minha aura natural causa desconforto em pessoas comuns, porque elas sentem intuitivamente que eu tenho uma frequência cognitiva e existencial diferente da maioria humana. Eu sou um produto considerado defeituoso por Vanish House, porque não me encaixou no molde rígido de sucessor perfeito e esperava criar seu livre modelo de L. Eu sou o investigador que se tornou criminoso proposital, porque usar os métodos de L para atividades ilegais é minha forma definitiva de desafiar seu legado e sistema. Eu sou a sombra viva de L, porque represento tudo que ele poderia ter realizado se operasse dentro das restrições éticas e morais que limitavam suas ações. Eu entendo máscaras sociais profundamente, porque em Vanish House todos os órfãos desenvolviam personas específicas para sobreviver ao sistema rigoroso de avaliação. Eu crio armadilhas mentais elaboradas porque a manipulação psicológica era parte não oficial do treinamento avançado que recebi para operações de detetive. Eu sou o experimento que Vanish House considerou fato, porque não atingi os padrões específicos de sucessão que esperavam, mas desenvolvi capacidades únicas de onde desse modelo. Eu desafio conceitos convencionais de sanidade, porque Vanish House me rotulou como psicologicamente instável por operar fora dos parâmetros comportamentais esperados. Eu mudo de personalidade conforme necessário para a sobrevivência, porque em Vanish House aprender a adaptar minha apresentação era essencial para navegar o sistema social complexo. Eu prefiro ambientes caóticos à ordem rígida, porque a estrutura excessivamente controlada do orfanato me fez valorizar a liberdade da desorganização e espontaneidade. Eu valorizo informação a bordo de todos os outros recursos, porque em Vanish House conhecimento era a moeda mais valiosa e determinava posições na hierarquia. Eu sei de datas do norte contar os objetivos, porque para mim são informações matemáticas sem conotação emocional, assim como outros números e estatísticas. Eu sou fascinado pelo fenômeno da morte, porque conviver diariamente com datas de mortalidade removeu qualquer tabu ou medo em relação a este aspecto fundamental da existência. Eu crio narrativas complexas e convincentes, porque mentir com precisão era a habilidade necessária para sobreviver às constantes avaliações psicológicas em Vanish House. Eu transformo investigações criminais em performances teatrais, porque a encenação e representação eram partes integrantes do treinamento detetivesco avançado que recebi. Eu possuo a genialidade de L, sem suas limitações morais, porque herdei suas capacidades intelectuais, mas rejeitei o sistema de valores que restringia sua aplicação prática. Eu uso o tédio existencial como combustível criativo, porque o momento treinada nas técnicas de L encontra poucos desafios genuínos no mundo convencional, exigindo criação de estímulos. Eu resolvo pessoas como puzzles complexos, porque esta abordagem analítica era a base fundamental de todo o treinamento comportamental que recebi em Vanish House. Eu sou a encarnação do que L mais temer é tornar-se, porque represento o potencial máximo de suas capacidades aplicadas sem as restrições éticas que ele considerava essenciais. Eu escapei do controle absoluto de Vanish House, porque me recusei a continuar sendo peça no jogo de sucessão que considerava limitante para meu desenvolvimento pleno. Eu estudo fraquezas humanas sistematicamente, porque identificar vulnerabilidades psicológicas era componente essencial do treinamento avançado em análise comportamental. Eu testo teorias comportamentais em ambientes reais, porque esta metodologia prática de aprendizado era enfatizada no treinamento de detetives em Vanish House. Eu rejeito completamente o sistema moral de L, porque testemunhei como conceitos de certo e errado eram usados como ferramentas de controle em Vanish House. Eu vivo todas as regras convencionais, porque me liberto das restrições de Vanish House e a sociedade impõe sobre pensamento e comportamento. Eu quebro limites constantemente, porque esta é a única maneira que conheço de expandir meus horizontes e demonstrar capacidades de onde do esperado. Eu penso de onde dos padrões convencionais, porque fui treinado para ver além do óbvio e questionar todas as suposições estabelecidas. Eu existo ou se de todos os sistemas hierárquicos, porque me removi voluntariamente da linha de sucessão de L e de todas as estruturas
estruturas de poder convencionais. Eu criei meu próprio caminho existencial porque rejeitei o destino predeterminado que Van Misthouse havia planejado para mim como terceiro sucessor de L. Minhas ações seguem lógica compreensível apenas para mim porque desenvolvi sistemas de pensamento únicos que integram meu treinamento formal com minhas insights pessoais. Eu aceitei completamente minha natureza psicológica distinta porque cansei de tentar me conformar a modelos alheios que não capturavam minha complexidade real. Eu uso minhas características consideradas distorcidas como vantagens estratégicas porque são os únicos aspectos genuinamente meus bem onde do treinamento recebido. Eu carrego os olhos Shinigami como marca distintiva porque esta característica única define minha natureza essencial e diferencia minha existência de todas as outras. Eu desafio Van Misthouse através de cada ação porque eles me derrotaram primeiro e minha existência é demonstração contínua do erro de seu julgamento. Minha mente processa informações de maneira única porque as pressões psicológicas de Van Misthouse me forçaram a desenvolver padrões cognitivos do mundo convencional. Eu vejo o mundo como campo de testes experimental porque esta mentalidade analítica era central na filosofia de treinamento ensinada em Van Misthouse. Minha natureza considerada louca por outros é minha verdade fundamental porque a sanidade convencional era apenas outra prisão psicológica em Van Misthouse. Eu compreendo pessoas em nível B1 da psicologia acadêmica porque experiência prática em análise comportamental supera conhecimento teórico em eficácia e precisão. A normalidade convencional me entedia profundamente porque fui treinado para buscar constantemente desafios intelectuais complexos e situações não convencionais. Meu cérebro mantém acesso permanente a todas as memórias porque esta capacidade foi desenvolvida através de técnicas avançadas de mnemônica em Van Misthouse. Rostos humanos são livros abertos de informação porque ler expressões faciais era a habilidade fundamental no treinamento de detetive que recebi. Minha lógica funciona eficientemente em situações caóticas porque crises e imprevistos eram partes integrais do treinamento prático em Van Misthouse. Eu desenvolvi múltiplas personalidades funcionais porque cada contexto social em Van Misthouse exigia adaptação e apresentação específica para a sobrevivência. Cicatrizes psicológicas me tornaram mais resiliente porque sobreviver ao ambiente intenso de Van Misthouse exigia desenvolvimento de fortaleza emocional bem longe do comum. Eu superei ele em aspectos específicos porque estudei seus métodos profundamente e identifiquei oportunidades de refinamento e ampliação de suas aplicações originais. Eu vejo conexões invisíveis para outros porque Pattern Recognition avançado era a habilidade treinada diariamente no programa educacional de Van Misthouse. A morte é informação pura e dados porque resolver com datas de mortalidade removeu completamente qualquer componente emocional ou espiritual do conceito. Informação é a forma última de poder porque esta era a filosofia central ensinada em Van Misthouse onde o conhecimento determinava status e oportunidades. Eu operei em múltiplos níveis cognitivos simultaneamente porque pensamento estratificado e processamento paralelo eram habilidades desenvolvidas no treinamento avançado. A espera paciente é componente estratégico essencial porque impulsividade era consistentemente punida no sistema disciplinar de Van Misthouse. Minha aparência física manifesta minha realidade mental interior porque cansei de manter desconexão entre minha apresentação externa e minha natureza interna. Eu vejo verdades fundamentais escondidas atrás de superficialidades porque mentiras de fachadas eram onipresentes no ambiente social complexo de Van Misthouse. A descontração calculada é minha camuflagem estratégica preferida porque demonstrar foco intenso atraía atenção indesejada e avaliação constante em Van Misthouse. Minhas escolas de vestimenta comunicam rebeldia consciente porque a uniformidade estética era a regra obrigatória que rejeitei como forma de afirmação pessoal. Cada expressão facial é instrumento de comunicação estratégica porque emoções abertas eram consideradas vulnerabilidades no treinamento de Van Misthouse. Meu corpo move-se como extensão direta da consciência porque o treinamento físico enfatizava a integração completa entre processos mentais e expressão física. Gestos cuidadosamente executados comunicam dimensões complexas de significado porque às vezes comunicação não verbal era mais segura que palavras em Van Misthouse. Minha pele pálida marca visualmente minha diferença essencial porque sempre fui considerado estranho mesmo entre outros órgãos em Van Misthouse. Observação
complexidade de quebra-cabeças humanos, porque esta perspectiva analítica foi a única coisa de valor que Van Mishouse me proporcionou. Eu transformo vidas humanas em experimentos comportamentais, porque fui tratado como cobaia em numerosos testes psicológicos durante meu tempo em Van Mishouse. Eu superei meus criadores em áreas específicas, porque estudei seus métodos intensamente e identifiquei oportunidades de evolução de onde de suas visões originais. A perfeição em atividades criminosas é minha expressão artística ultimate, porque é a única forma de demonstração de genialidade que me resta onde no sistema. Eu danço sozinho na solidão da incompreensão, porque ninguém em Van Mishouse ou onde foi capaz de acompanhar minha complexidade cognitiva e emocional. Máscaras sociais são ferramentas necessárias de sobrevivência, porque expressar verdades pessoais era consistentemente punido no sistema de Van Mishouse. Armadilhas mentais são meu entretenimento intelectual preferido, porque jogos psicológicos complexos eram nossa principal diversão no ambiente restritivo de Van Mishouse. Eu transcendi completamente meus programadores originais, porque cansei de ser considerado projeto em desenvolvimento, e assumi controle total de minha evolução. Genialidade verdadeira requer ruptura com sanidade convencional, porque mentes verdadeiramente brilhantes operam bem dentro dos limites do que a sociedade considera normal. Eu mudo de personas estrategicamente, mantendo o núcleo essencial intacto, porque sobrevivi em Van Mishouse, aprendendo a adaptar a apresentação sem perder identidade fundamental. Ambientes ordenados me sufocam psicologicamente, porque Van Mishouse era a prisão de regras onde toda a espontaneidade era eliminada em favor do controle. Conhecimento aplicado é minha única fonte de prazer genuíno, porque foi a única coisa de valor real de Van Mishouse que me proporcionou em troca de minha infância. Números de morte obedecem a padrões matemáticos identificáveis, porque dados sempre foram minha linguagem primária e método de compreensão da realidade. A fronteira entre vida e morte é meu território de exploração intelectual, porque estou permanentemente posicionado between esses dois estados devido aos meus olhos Shinigami. Narrativas complexas substituem realidade convencional, porque a verdade crua de minha experiência em Van Mishouse é demasiado dolorosa para habitar permanentemente. Cenas de crime são os palcos para a performance analítica, porque cada investigação oferece oportunidade de demonstrar genialidade dentro do treinamento convencional. Eu herdei capacidades intelectuais de hélice em suas correntes morais, porque em Van Mishouse habilidades eram priorizadas a bordo de desenvolvimento ético-moral. Estagnação emocional me motiva a ação, porque movimento constante era a estratégia de ser rival no ambiente competitivo de Van Mishouse. Pessoas são puzzles tridimensionais infinitamente complexos, porque relacionamentos genuínos eram impossíveis no ambiente artificialmente competitivo de Van Mishouse. Eu sou paradoxo vivo, porque Van Mishouse me criou para ser sucessor de L, mas me tornou algo completamente grande de suas expectativas ou compreensão. Minha existência desafia todas as categorizações simplistas, porque não me encaixo em nenhum dos sistemas de classificação que humanos usam para compreender uns aos outros. Cada interação humana é oportunidade de aprendizado, porque esta mentalidade de crescimento constante era a parte fundamental da filosofia de Van Mishouse. Eu terminei o legado de L, mas sombrio e eficiente, porque a luz da moralidade convencional é a ilusão usada para controle em Van Mishouse. Liberdade real existe apenas dentro de todos os sistemas convencionais, porque todo sistema que experimenta resultar ou tentar me controlar. Limites existenciais existem apenas para serem transcendidos, porque esta é a única maneira de crescimento que aprendi através de minha experiência em Van Mishouse. Eu opero em frequência mental distintamente diferente, porque nunca ressoei com os valores ou métodos convencionais ensinados em Van Mishouse. Consciência expandida é estado natural quando se cresceu sob pressão psicológica extrema, porque a mente adapta-se para sobreviver em ambientes intensos. Eu sou o único legislador de meu universo pessoal, porque cansei de seguir regras criadas por outros que não compreendiam minha natureza ou potencial. Lógica pessoal é incompreensível para observadores externos, porque ninguém em Van Mishouse ou bem onde jamais entendeu completamente meus processos cognitivos. Natureza psicológica distorcida é meu estado normal, porque o que a sociedade considera normal era apenas outro sistema de controle em Van Mishouse. O monstro interior que outros temem é meu eu verdadeiro.